Fala galera, boa tarde para todos. Meu nome é Cristiano, sou taxista. Venho aqui gravar um vídeo rápido para falar para vocês, até de uma forma de agradecimento também, para um canal que logo mais eu vou divulgar para vocês. Como 7 centavos pode mudar a cabeça de uma pessoa? É isso mesmo. 7 centavos me deu uma força inacreditável para mim dar sequência na minha vida. Com o passar do tempo, vocês vão me conhecer melhor, eu vou explicar um pouco da minha situação. Quero passar para vocês alguns momentos da minha vida que com certeza muitos de vocês vão se identificar. Porém, num desse período que eu estava aguardando um passageiro, como eu sempre faço, fico passando tempo vendo vídeos no YouTube, né? E eu vinha e venho ainda correndo atrás de resolver alguns problemas financeiros, pagamento de conta, dívida, nome com restrição, nome sujo, e situações que fazia eu pensar que seria quase impossível uma pessoa de 47 anos, apenas com um trabalho, resolver. No decorrer da minha caminhada e ao longo dessa trajetória minha, eu já passei por 3, 4 vezes por situações complicadas financeiramente, consegui reverter esse quadro. Não foi fácil, porém eu consegui. Só que diante dessa situação que eu me encontro hoje, é uma situação que eu não via saída. Eu vou tentar passar para vocês como se eu estivesse conversando com um amigo sentado no sofá da sala da minha casa. E aí o que acontece? Nesse período, nesse último período de turbulência no qual eu venho passando atualmente, a minha situação financeira ficou de um jeito astronômico. Eu, talvez por desconhecer aquela palavra mágica chamada educação financeira, eu tenha me envolvido em dívidas, alcançado dívidas que aos olhos de muitas pessoas seria praticamente impossível se resolver num período curto. Porém, esses dias atrás, na semana passada, eu estava entrando no YouTube quando de repente eu vi num vídeo curto uma chamada de um inscrito do canal mandando uma mensagem exatamente assim: essa mensagem vai para você, para esse pobre lascado. E eu me identifiquei com isso, falei, caramba, será que ele está falando comigo? Acho que é. E aí eu fui entrar. E o canal dele chama Primo Pobre. E ele, quando eu entrei no canal, automaticamente me chamou a atenção a simplicidade com que ele falava no canal de educação financeira. E eu vinha tentando resolver as minhas situações, procurei várias formas de tentar resolver, mas nenhuma forma que eu estava tentando seria prática e coerente para a situação que eu estava passando. Eu até estava conseguindo me dar uma estabilizada, mas assim, pensando em resolver as minhas questões, limpar meu nome, pagar minhas dívidas, era algo muito distante para mim. E aí eu comecei a assistir o vídeo do canal Primo Pobre, no qual eu me identifiquei muito com ele. Por quê? Porque ele se julga uma pessoa simples, que começou a poupar desde cedo, coisa que eu não fazia, entendeu? Nunca fiz isso na minha vida. Talvez ele tivesse já um conhecimento através de alguém, o estudo, leituras, alguma coisa que fez ele tomar essa decisão, no qual eu não tive a curiosidade, nunca, de estudar a respeito. E ele sempre falando que tinha poupava na poupança, no caso, né? Tinha um rendimento muito baixo, tal. Só que ele resolveu mudar a situação dele, passando a investir em fundos imobiliários, em ações.
E alguns colegas de trabalho meu até já haviam falado algo referente a investimento, só que eu não dei muita atenção, foi palavras assim que veio ao vento. E confesso para vocês que talvez se algum desses colegas falasse que esses investimentos poderiam mudar a minha vida, talvez eu daria até mais atenção. Porém, assim, foram conversas bem paralelas e eu não dei muita ênfase a isso. E aí eu assistindo o canal do Primo Pobre, eu até aconselho vocês que estão numa situação complicada, meio que sem esperança de mudar de vida, se inscrever, assistir o canal dele. Eu comecei a perceber que era sim possível. Com pequenos valores, você tem uma perspectiva de mudança de vida em um período. Não vou falar curto, mas é um período viável. De 5, 10 anos, 15 anos. Eu tenho 47 anos, não pago INSS, paguei por um período. Se eu fosse retornar a pagar o INSS hoje, provavelmente eu me aposentaria com uma idade acima de 70 anos. Quando eu me aposentasse, muito provavelmente ia ser com um salário mínimo. E um salário mínimo aqui no Brasil você não paga nenhum convênio. Dependendo da situação que você tiver, se você conseguir chegar nessa idade, acima dos 70 anos, mal dá para comprar os medicamentos e manter uma vida estável. E aí, através do canal dele, eu comecei a perceber que como ele tinha iniciado com valores pequenos, ele começou a demonstrar alguns resultados, eu comecei a ver alguns resultados no canal dele, eu vi que era assim, viável. Dentro de um prazo de 5, 10, que seja 15 anos, você conseguir ter uma renda fixa maior do que um salário mínimo, superior ao que você ganharia no INSS. E dependendo do esforço que você fizesse, esse período poderia ser reduzido e os valores poderiam ser maiores. E aí, galera, o que acontece? Eu comecei a pensar, comecei a pesquisar, ver, assistir outros canais, assistir outros vídeos, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Comecei a ver vários e vários vídeos, no qual falava de educação financeira e o consenso era sempre o mesmo. Investe, faz um sacrifício, que num período você vai conseguir resolver a sua situação, desde que você tenha consistência naquilo que você faz. E era um canal voltado para pessoas que eram realmente lascadas financeiramente. Conforme eu vi no vídeo dele, eu me identifiquei exatamente por causa disso, por causa da palavra que ele usou. E aí eu peguei e falei, eu vou tentar. Na quarta-feira passada, enfim, comprei minha primeira cota no fundo imobiliário. E aí eu comecei a comprar uma cota do fundo imobiliário e uma cota de ação. No dia seguinte, na quinta, comprei uma do fundo imobiliário e outra de ação. E assim eu fui fazendo sucessivamente, até que ontem, que foi sexta-feira, eu finalizei o ciclo que eu estava mentalizando para mim, que era 5 cotas de fundo imobiliário e 5 de ação. Eu, inclusive, acabei comprando uma a mais de ação. Hoje eu estou com 6 cotas de ação, mas futuramente eu pretendo vender uma cota de ação para manter a igualdade. Ficar mais fácil para poder trabalhar em cima disso. E aí eu comecei a todos os dias comprar R$ 2 de criptomoeda também. Eu tenho conta no Mercado Pago, lá eles te dão uma possibilidade de você adquirir até 6 moedas de criptomoedas diferentes. Eu comecei a comprar R$ 2 de cada, assim eu fui fazendo dentro dessas 6. No primeiro dia eu investi R$ 12, que foi R$ 2 de cada, e assim sucessivamente. Passado pouco tempo disso, questão de 5 dias aproximadamente, no caso na quarta, quinta, sexta. Na quarta eu tomei essa decisão através do vídeo do Primo Pobre. Na quinta-feira eu fiz o cadastro na plataforma para investimento, no qual eu sou correntista Itaú. E aí automaticamente eu fui tentar fazer o investimento pelo Itaú, eles me jogaram para uma plataforma chamada Ion. Aí eu baixei, fiz o cadastro tal, na quinta eu não consegui, na sexta-feira eu consegui fazer a primeira compra. Olha só, semana passada, na sexta-feira eu fiz a primeira compra. No final de semana você não opera, porém eu continuei comprando R$ 2 de criptomoeda pelo Mercado Pago, as 6 moedas disponíveis.
Na segunda eu continuei com o processo de compra de fundo imobiliário até chegar na sexta-feira agora, que foi ontem. Hoje é dia 12, até o dia 11 eu fiz isso daí. Cara, eu já tentei resolver situações financeiras minha, aumentando minha carga horária de trabalho. Tentei algumas bets, tive alguns resultados positivos, outros nem tanto. Não aconselho ninguém a entrar em cassino online. Consegui até pagar algumas contas, me ajudou em algumas situações, porém eu vi que psicologicamente isso estava me fazendo muito mal, decidi parar definitivamente. E aí eu comecei a procurar o norte, né, para ver. E aí através desses vídeos todos aí do Primo Pobre, de mais outros canais que eu assisti, que posteriormente eu até vou divulgar também aí no canal, ontem no dia 11 de julho, eu tive o meu primeiro rendimento, 7 centavos. Foi pouco, um valor irrisório, cara, mas vocês não têm ideia de como isso me deixou feliz. Psicologicamente, eu mudei completamente a minha forma de pensar em relação ao meu futuro, a relação ao meu lado financeiro. Eu já estou vendo que existe sim essa possibilidade, até porque existe algumas situações que, vendo esses vídeos de educação financeira, me ajudou bastante, foi estudar bastante essa questão, porque a partir do momento que você tiver um conhecimento, você vai perceber, por exemplo, que juros compostos é muito importante nessa vida de investidor. Porque uma coisa que atrapalha muito a gente, é quando a gente tem dívidas e essas dívidas são cobradas através de juros em cima de juros. Os juros compostos usados contra nós. E a partir do momento que eu comecei a investir, que caiu esses primeiros 7 centavos de rendimento, já comecei a mudar a minha mente. Esses 7 centavos, mesmo que eu não mexa mais, ele vai se multiplicando sozinho, por ele mesmo. E isso me deu um horizonte, me abriu um horizonte que vocês não têm noção. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que além disso, dessa situação toda, eu coloquei um outro plano em ação também. Como eu falei para vocês anteriormente, eu trabalho com táxi, e aí eu coloquei na minha cabeça que 10% de todas as corridas que eu fizer, eu vou investir, vou colocar no cofrinho do Itaú. As corridas que eu recebo via Pix e dinheiro, eu coloco no 10% no Itaú, e as corridas que os passageiros me pagam no cartão, como eu trabalho com o Mercado Pago e tenho a maquininha do Mercado Pago, automaticamente eu já resgato 10% e jogo no cofrinho do Mercado Pago, que tem um rendimento, no caso do Mercado Pago, que varia de 105% a 120% do CDI, dependendo da sua movimentação. O Itaú é fixo a 100% do CDI. Porém, eu já estou tendo um rendimento hoje, eu acabei olhando, eu ainda não sei mostrar a tela de rendimento, essas coisas, talvez futuramente eu aprenda e acabe mostrando para vocês algumas coisas. Mas a princípio, hoje eu olhei no Itaú, depois que eu comecei a fazer esse processo, já estou com um rendimento só no CDI de R$ 1,15, no Mercado Pago já teve um rendimento próximo dos 80 centavos, no fundo imobiliário já tive um rendimento de 70 centavos, e de ações ainda não fechou, ainda não me apareceu valores, né? Só apareceu que estava em queda de 50 centavos, alguma coisa assim, mas é algo que não deve assustar, não deve desanimar ninguém, quem está iniciando essa parte de investimento, porque isso daí é variável, o renda fixa é um valor que apenas vai somando, o risco é zero, no caso do CDI, mas ações e fundos imobiliários é variável, a gente sabe que vai oscilar para cima, para baixo, porém o fundo imobiliário ela tem essa vantagem que você consegue ter rendimentos mensais, e ações é aquilo, você pode comprar na baixa, vender na alta ou deixar lá, guardado, assim como a criptomoeda. Então, o que acontece? Eu vou procurar postar vídeos um pouco de forma mais constante para vocês, para apresentar para vocês o meu resultado que eu estou tendo, para
incentivar vocês que acham que não existe possibilidade de você ter, num período de 5, 10, 15 anos, uma vida diferente da que você tem hoje. E também contar um pouquinho da minha história. Aos poucos eu vou conversando com vocês, a gente vai se conhecendo melhor. Mas a princípio é isso. Esse primeiro vídeo meu, queria agradecer o canal Primo Pobre, que abriu a minha mente, mudou a minha concepção de pensar do lado financeiro, me deu uma esperança de que realmente eu vou conseguir mudar a minha vida num período que seja 5, 10 anos. Muito provavelmente antes disso eu já consigo reverter o quadro que eu me encontro atualmente. E também chamar vocês para vir para esse mundo mágico que se chama investimento. Estudando bastante, tem muitos conteúdos interessantes no YouTube. Eu perdia muito tempo vendo vídeos que não agregavam absolutamente nada o meu conhecimento. Hoje, 80% do meu tempo ele é tomado em cima de vídeos que me dão uma condição, uma possibilidade de aprender alguma coisa a mais. E é isso. Por hoje é só. Eu vou procurar postar um vídeo por dia para compartilhar os resultados com vocês. E acredito que em pouco tempo, não só eu, mas como vocês que estão assistindo aí, que estão passando por dificuldades financeiras e acham que não tem condições de mudar, vão conseguir mudar a vida de vocês, tá ok? Então até a próxima, valeu, uma boa tarde para todos.